agora nós vamos para outro ponto importante das relações íntimas, a contracepção de emergência. Cristiane, hoje em dia, quais são essas contracepções? Então, nós temos a pílula do dia seguinte, que é a mais comum. Pode ser realizado outros esquemas com métodos contraceptivos, então com o anticoncepcional, e também a inserção do DIU até 72 horas. Então, é mais uma opção para contracepção de emergência, lembrando que ela funciona até 72 horas após a exposição, não pode demorar muito. Essa do DIU é uma coisa nova, eu nunca tinha escutado sobre isso. Colocar o DIU 72 horas depois ajuda? Sim, tem um prazo, na verdade, de até 5 dias, né? Ele vai ajudar sim, mas a gente está falando de métodos de última escolha, né? Então, a contracepção de emergência ela deve ser usada quando houve rompimento do método, a camisinha, ou esqueceu a pílula. Mulheres que usam anticoncepcional não têm ciclo menstrual, não tem ciclo ovulatório, então não devem usar a pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte vai bagunçar tudo. Então, a melhor escolha é a prevenção, o uso de anticoncepcional e a camisinha, que vai proteger também contra doenças sexualmente transmissíveis. A gente estava comentando nos bastidores sobre o carnaval, que às vezes os jovens saem um pouquinho do comum e muitas mulheres acabam procurando, mas esse prazo então já teria encerrado, porque é só 72 horas depois. Isso, a contracepção de emergência ela é para 72 horas, assim como a prevenção de infecção pelo HIV. Então nós temos hoje o PEP, que é um esquema de prevenção à exposição, assim como a Doxy-PEP, que é a prevenção também de outras doenças sexualmente transmissíveis, mas elas têm um prazo curto. É importante que as mulheres saibam que a pílula do dia seguinte não precisa ser em 24 horas, ela pode ser usada até 72 horas, mas ela não deve ser a escolha inicial. Toda mulher que tem atividade sexual, ela deve usar um método contraceptivo eficaz. O DIU, os DIUs hormonais, não hormonais, os implantes hormonais, a pílula, anel vaginal, adesivo, são várias formas de se proteger contra a gravidez. Importante escolher uma antes e, se por um acaso for necessário, a pílula do dia seguinte. E não só se proteger contra a gravidez, mas também contra as doenças, como você comentou do PEP. E a pílula do dia seguinte, hoje ela tem pelo SUS ou é só em casos do pessoal que sofre estupro, essas questões de violência sexual? Sim, o Ministério da Saúde disponibiliza, mas precisa a consulta médica para ser distribuída, né? Nos hospitais, por exemplo, no caso de violência, na emergência dos hospitais, esses métodos estão disponíveis, mas a paciente que não quer passar por uma consulta porque considera não ser necessário, pode adquirir nas farmácias livremente. E quantas vezes no ano? Eu sei que o pessoal fala que normalmente tu pode tomar 2 vezes no ano a pílula do dia seguinte. Tem algum prazo? Se tomar mais vezes, ela não faz efeito? Não, ela continua fazendo efeito. O problema não é o efeito da pílula. Todas as vezes a eficácia é de 40%. Então, ou seja, 60% das mulheres que vão tomar pílula para não engravidar, elas vão engravidar. A eficácia é só de 40%. Por isso que a gente deve usar outro método. Mas pode ser usada quantas vezes for necessário. Mas se você sabe que você vai se expor, deve usar outro método, por isso que se fala, né, que até 2 a 3 vezes por ano, porque se acontece mais do que isso, é porque você precisa de outro método. E como ela age no corpo da mulher? O que ela faz para evitar essa gravidez? Então, ela é progesterona. Né? Podemos ter os métodos com estrogênio e progesterona, mas a principal é a progesterona. Ela vai modificar o muco cervical, ela vai modificar o endométrio e eventualmente causar a descamação desse endométrio, que a gente se manifesta como menstruação. Então, são vários métodos que ela vai agir, mas nenhum deles é 100%, por isso que a taxa de falha é bem alta. E quais são os efeitos colaterais que elas podem dar depois de tomar?
A principal, a pílula do dia seguinte, ela é só de progesterona, então ela não aumenta o risco para cânceres de modo geral, mas ela desregula o ciclo e esse é o principal. Por isso que mulheres que usam anticoncepcional não devem usar a pílula do dia seguinte, porque você estava num ritmo, um hábito hormonal e essa pílula vai bagunçar tudo. Então você pode vir a ovular mais tardiamente, achando que está protegida com o anti e já não está, porque a pílula do dia seguinte bagunçou tudo. Então, o principal é a desordem hormonal. E além das mulheres que tomam anticoncepcional, que não devem tomar pílula no dia seguinte, tem alguma outra contraindicação? Alguém que faz algum tratamento? Tem alguma doença? Sim, mas aí são exceções, né? São mulheres grávidas que não podem tomar pílula no dia seguinte. Mulheres com câncer de mama, mulheres com câncer hepático ou alguma doença oncológica em tratamento, né? Então, depois que foi passado esse prazo, já curou a doença, então nós não temos esse problema, mas doenças hepáticas e oncológicas que seria uma contraindicação. E tem como a gente saber se a pílula foi eficaz? Ou é só esperar mesmo para descobrir se ficou grávida ou não? Infelizmente, é só esperar 7 dias a 15 dias fazer o teste de gravidez ou esperar a menstruação. E qual é a dica principal para o pessoal, além da questão de se prevenir, usar preservativos, tomar anticoncepcional? A gente falou antes do saco de Douglas. Tem alguma dica aí para a mulherada, o que fazer após uma relação sexual? Então, para a saúde. Então, após a relação sexual, a primeira coisa é a prevenção no sentido do que conversamos, né? De segurança, respeito, saber onde nós estamos e com quem estamos. A segunda coisa é o uso da camisinha, é fundamental. Homens não fazem exames, como que vão saber se estão passando alguma doença, né? Então a gente usa a camisinha principal. Após a relação sexual, não se deve fazer duchas vaginais, elas não ajudam para evitar gravidez, não ajudam para evitar doença sexualmente transmissível, mas ao contrário, a água ela tem um pH diferente da vagina, uma osmolaridade diferente. Então usar água ou qualquer outro produto intravaginal pode atrapalhar e favorecer infecções. Muito obrigada, doutora. Obrigada por tirar as nossas dúvidas e lembrando sempre, né, que o pessoal deve procurar um médico em caso aí de qualquer dúvida sobre a questão da saúde íntima.